Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar continuidade ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública em sua aula de número 12. Hoje vamos abordar o tema pregão eletrônico. Vamos entender como que o pregão eletrônico funciona, qual sua legislação, como trabalhar com pregão eletrônico, sua forma eletrônica no conforto do seu escritório e sua forma presencial no acompanhamento do processo. Enfim, eu vou abordar o pregão eletrônico em toda a sua sistemática a partir de agora. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos focar bem essa aula porque ela é muito importante para vocês. Iniciando a aula de pregão eletrônico. Senhores, para falar de pregão eletrônico, primeiro eu tenho que destacar a legislação dele, né? O pregão eletrônico, na realidade, ele veio ganhar força em 2005. Apesar de já existir o pregão eletrônico com o advento do decreto 3.555/2000, né, o primeiro portal a gerir licitações por disputa eletrônica foi o Comprasnet. Eu participei de pregão eletrônico em 2001 por uma internet de escada. Nós instalávamos naquela época aceleradores de internet para ter uma melhor conexão. Tá? Mas ele começou em 2001 praticamente. Em 2002 nós tivemos aí a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, que ela se aplica ao pregão presencial e ao pregão eletrônico em todos os entes federados, seja União, Estado, município, autarquias, enfim, ela tem um alcance amplo. O pregão eletrônico, ele nasce do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. É um decreto que vem especialmente regulamentar o pregão eletrônico. Então, mais uma vez, nós já estudamos isso lá atrás, mas é importante falar novamente para vocês. Nós temos a Lei 10.520, 17 de julho de 2002, é a lei ampla do pregão presencial e pregão eletrônico, é uma lei de poucos artigos, mas o artigo 9º dela submete o pregão à Lei Federal número 8666 de 21 de junho de 93, ok? Artigo 9º da Lei Federal 10.520 joga o pregão dentro da Lei 8666/93. No âmbito da União, nós falamos do pregão presencial, como na aula passada, sobre o decreto 3.555 de 8 de novembro de 2000. E agora vamos passar a estudar o decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, que vem regulamentar o pregão eletrônico, ok? Até aqui eu falei de legislações federais. Vamos para mais um lembrete. A própria Lei 866 tem previsão em seu artigo 115, estudamos isso também no início do curso, os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei. Então, eu tenho uma previsão de regulamentação de legislação estadual e até mesmo municipal. O artigo 119 ainda complementa: editarão regulamentos próprios, sociedade de economia mista, empresas e fundações públicas. Então hoje, além da legislação federal, nós temos legislações estaduais, legislações municipais, que vocês que estão assistindo esse curso têm que se atentar, verificar dentro do estado de vocês qual o decreto que regulamenta o pregão presencial, qual o decreto que regulamenta o pregão eletrônico. Dentro do município de vocês, no meu município, existe alguma legislação municipal sobre pregão? Então, sempre ter isso em mãos. Wesley, eu não sei por onde caminhar. Fácil. No edital que vocês estiverem participando em seu preâmbulo, ou seja, a primeira folha, tem a legislação pertinente ao edital. Se ali tem uma legislação municipal ou estadual, ela vai estar elencada ali para facilitar a sua busca, ok? Então vamos seguir. O pregão eletrônico, ele é a modalidade de licitação entre empresas interessadas enquadradas no ramo do objeto edital, ou seja, que possam vender e comercializar aquele produto ou aquele serviço, seja para a compra de materiais, produtos ou contratação de serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública eletrônica. Então a sessão pública ela não é presencial, ela é virtual, ela é eletrônica, por meio de propostas iniciais registradas no sistema e lances eletrônicos,
para a classificação e habilitação da empresa licitante com a proposta de menor preço. O pregão eletrônico ele substitui qualquer modalidade de licitação pública, respeitando suas particularidades, sendo hoje a modalidade mais ampla e aplicada nos certames de licitação e contratação pública. Então nós temos aí uma grande tendência ao pregão eletrônico. Isso eu vou mostrar para vocês. De 2012 para cá, o pregão eletrônico ficou muito forte. O pregão eletrônico ganhou força. Ele traz transparência, ele traz maior disputa, ele traz celeridade, né? E principalmente a transparência que nós vamos destacar. Ele evita a formação de conluios, ele tem um tempo randômico, ele tem um tempo aleatório. Todas essas particularidades nós vamos falar e estudar durante esta aula de hoje, ok? Seguindo. O Decreto Federal número 5.450/2005, que regulamenta o pregão eletrônico, em seu artigo 5º, ele traz o seguinte: a licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Todos estes princípios nós estudamos na nossa primeira e segunda aula. Todos esses princípios são aplicados dentro do pregão eletrônico, em especial o ato de ser legal, o ato da impessoalidade, da neutralidade de um servidor público e do licitante, os atos morais e éticos, a igualdade, seja jurídica e seja comercial, a publicidade, sua forma pública, né? Os atos públicos, a eficiência, princípio da eficiência, ser eficiente, provar eficiência para buscar uma eficácia. Isso se aplica tanto ao licitante quanto ao administrador público. Atos de probidade administrativa. Claro que a vinculação ao instrumento convocatório, toda a regra do jogo vai estar no edital e buscando assim um julgamento objetivo. Ele ainda traz bem assim os princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Eu tenho que ter propostas dentro de um padrão de razoabilidade, dentro de um padrão competitivo e tenham que ser proporcionais. Isso tudo está dentro do artigo 5º do Decreto 5.450/2005. Vamos comparar um pouquinho o pregão eletrônico com o pregão presencial? Pregão presencial exige de vocês presença física. Vocês têm que estar, de forma física, pessoal e intransferível na sessão pública. O pregão eletrônico, esse acesso é virtual, feito por um login e senha. Qualquer funcionário seu, qualquer procurador, qualquer representante legal seu que tenha teu login e tua senha, vai participar de um pregão eletrônico. O pregão presencial ele exige lances restritos. Eu só consigo cobrir o primeiro colocado. Eu sempre tenho que cobrir o primeiro preço. Ou eu disputo pelo primeiro lugar, ou eu vou o quê? Declinar do direito a lance. No pregão eletrônico, esse lance é feito por todos, de forma aleatória. Você pode cobrir o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar. Você pode escolher um lugar no pódio para competir. Então não existe a necessidade de descobrir só o primeiro colocado. Você pode ficar em terceiro, em quarto e quinto. Depende da tua estratégia, do teu poder, de baixar preço. No pregão presencial, o encerramento é com o lance. Aquele menor preço faz com que todos os outros declinem. Sempre eu vou ter um funil passo a passo até chegar ao menor preço. No pregão eletrônico, esse encerramento ele é iminente, ele é aleatório. Existe um sorteio, existe um tempo definido pelo sistema que nem os licitantes, nem o pregoeiro têm acesso a ele. Esse tempo vai de 0 a 30 minutos, 0 segundos, 30 minutos. Nós vamos falar sobre esse tempo aleatório dentro dessa aula para que vocês entendam. Então, estas são as principais particularidades do pregão presencial e o pregão eletrônico. Existe uma gangorra das suas vantagens e suas desvantagens. Vantagens para o pregão presencial, desvantagens para o pregão presencial. Vantagens para o pregão eletrônico, desvantagens para o pregão eletrônico.
Eu vou fazer alguns apontamentos para vocês. Tudo isso aqui eu retirei do painel de compras do governo federal, que fica lá no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Vejam que no ano de 2015 o governo federal ele teve aí 43 bi 856 milhões 205.851 reais e 97 de processos de compra. Então foram produzidas 105.719 atas. Vocês podem ver aí que 21 mil, né, dessas foram pela modalidade de pregão. Vocês podem ver aí no gráfico abaixo que material e serviço, nós temos 54% para serviço, 45% para material. Nós temos ali as formas de compra e temos ali o tipo de pregão. Então, 99,60% das licitações feitas pelo governo federal foram para a modalidade de pregão eletrônico. 0,40 por pregão presencial. Vejam a força do pregão eletrônico frente ao governo federal. Se eu analisar 2016, eu teria 51 bi, né? 57.729.306 reais e 54 centavos em uma situação de 105.645 atas produzidas. Vejam que 18 mil milhões disso aí, 18 bi, quer dizer, disso aí se refere a pregão. Vejam novamente que o pregão conquista ali 99,59% contra 0,41% do pregão presencial. Então veja a agressividade do pregão eletrônico dentro do governo federal. Mais uma análise que já é do ano de 2017 até a presente data, né? Essa aula eu estou gravando no mês de maio, né? Maio de 2017, finalzinho de maio. Vocês têm aí 12 bi 675 milhões 455.133 reais e 17 centavos em 23.690 atas produzidas. 5 bi disso aí é destinado já ao pregão eletrônico. Vejam que 99,69% é de pregão eletrônico e 0,31% de pregão presencial. Então vocês têm aí as outras modalidades, 950 milhões por concorrência, 15 milhões em tomada de preço, 660 milhões aproximado em convite e 480 milhões destinados a concurso. Então vejam aí a agressividade que o pregão eletrônico tem nos certames licitatórios gerenciados pelo governo federal. Então fiz aí um pequeno gráfico de comparação para que vocês andem em 2015, 2016, 2017 e vejam a realidade, né, disso aí frente ao governo federal. Pregão eletrônico, né? Aí nós temos tecnologia. Então, para começar a falar de pregão eletrônico, eu tenho que falar de tecnologia. Nós temos aí um licitante, 2 licitantes, 3 licitantes conectados para participar de um certame. Nós temos de um outro lado a administração pública, que é o gerente do certame, a pessoa que vai conduzir, e temos também a sociedade que está ali pronta a assistir um pregão, a opinar sobre ele. Então, nessa pequena projeção, eu gostaria de destacar para vocês a transparência do processo licitatório. Ele é acessível a todos, você no seu escritório, a administração pública dentro do órgão público e a sociedade toda podendo assistir um ato público de licitação. Então, primordial aí a transparência no processo de licitação por meio do edital de pregão eletrônico. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, só parar a aula um pouquinho, ir lá para o chat ou abrir um tutorial e já deixar sua dúvida registradas. Vamos continuar? Continuando, pessoal. Falar de pregão eletrônico é como falar de equipamentos. Eu preciso ter ferramenta apropriada para participar de um pregão eletrônico. Nessa projeção, eu coloco aí para vocês 3 computadores ligados, um roteador e 3 portais. A Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo, o Banco do Brasil com licitações Z e o Compras Governamentais. Mas será que é só isso? Basta um computador, um roteador e acessar o sistema? Não. É por isso que eu quero ser mais meritório nisso. Já que vocês estão fazendo um curso e vão participar muito de pregão eletrônico, vocês têm que entender como que o pregão eletrônico funciona, qual é a sua forma, qual
Como participar com maior segurança? Então vamos lá? Se eu hoje falar para vocês numa estrutura operacional mínima, para a gente começar a brincar, eu estaria falando em ter pelo menos duas alternativas de internet. Uma net Virtua, que é muito segura, um Vivo Internet Fibra, chegando na minha empresa. Mas quando eu falo chegando na minha empresa, não é chegar num servidor para distribuir, é chegando dentro da sala de licitação. Se eu tenho duas entradas de internet, eu vou conectar elas num roteador, que vão me alimentar no mínimo 3 computadores. Visualizem ali que nós temos 3 computadores. 2 computadores são operacionais, que eu vou ligar ele só no momento de um pregão eletrônico, e um computador é administrativo. Então vamos lá. Eu coloquei 2 opções de internet, uma net Virtua e um Vivo Internet Fibra. Ou eu poderia ter uma net Virtua e uma internet com banda dedicada da Embratel, para quem investe mais, ou um Vivo Internet Fibra e uma banda dedicada, mas no mínimo 2, não precisa ter 3, que isso tem um custo, conectados a um roteador. Eu tenho 2 computadores ligados nesse roteador, operacionais. Esse computador, o que ele tem? Ele tem o Windows, ele tem um Google, ele tem um Java atualizado e mais nada. Porque esse computador eu só ligo ele para participar da licitação. Ele não tem drive de impressora, ele não imprime nada. É um computador operacional. E eu tenho um terceiro computador chamado de computador administrativo. Esse computador eu imprimo edital, eu imprimo ata, eu faço proposta, ou seja, eu consegui ter um laboratório de licitação. Notem que eu destaco um cabo, porque a conexão de internet não deve ser feita por Wi-Fi. Ela deve ser feita cabo a cabo, ponto a ponto, para garantir o quê? Qualidade. Um erro, vocês ficam fora de um pregão. Uma desconexão, vocês ficam fora de um pregão. Então, visualizem hoje, num básico. Eu não sou um profissional em tecnologia da informação, mas olhem para um computador desse, um roteador e uma conexão. É o que vocês têm hoje? Ou o que vocês têm é superior a isto? Se for superior, eu não tenho nada a dizer. Agora, se for inferior, eu tenho muito a dizer para vocês. É necessário investimento nisso. Vamos entender melhor? Vejam lá, eu tenho 2 computadores operacionais que estão ligados a um roteador que recebe sinal de Vivo Fibra e net Virtua. Eu tenho conexão segura para participar de um pregão diretamente aonde? Num compras governamentais, num e-licitações, num BEC. Eu não tenho surpresa. Se um falhar, o outro está pronto. Eu posso ter 2 operadores, eu posso ter um computador aqui trabalhando e o outro em stand-by. Se der um problema, eu mudo de computador, mas eu tenho plano A e plano B, tanto em máquina quanto em conexão de internet. Veja que lá em cima eu tenho um administrativo. Esse administrativo também está conectado no roteador, que ele imprime, ele tem um office, ele faz o gerenciamento do departamento de licitação. Então vejam, eu tenho uma estrutura. Uma estrutura mínima dessa hoje, se eu falar em valores, vamos falar hoje. Em média, um computador de ponta da Dell custa R$6.000. 3, estamos falando em R$18.000. Um roteador bom, uns R$500. Conexões de internet, em média, ali custa R$200, R$250 cada uma. Estamos falando em 2. Uma boa impressora, R$2.000. Vamos resumir? Com R$25.000, eu monto um laboratório mínimo para operacionalizar um pregão. Mas entenda, aquela internet, ela é exclusiva do departamento de licitação. Ela não pode chegar num servidor na empresa e ser distribuída. Senão eu estou distribuindo velocidade. Não estou atingindo o que eu mais preciso. Velocidade no momento do lance. Então façam uma reflexão e vejam se o equipamento de vocês condiz com a realidade. A minha ferramenta de trabalho condiz com a realidade. Vamos dar mais uma olhadinha? Dica importante. Teclado tem que ser com fio. Nunca teclado sem fio. A pilha desse teclado acaba no momento dos lances. Isso é um problema. Mouse tem que ser com fio. Nunca mouse sem fio. A pilha daquele mouse vai acabar no momento de um lance. Imagina eu estar aqui no tempo randômico, ofertando o lance, a pilha do meu mouse acaba ou ele começa a falhar. O que acontece? Eu tenho que tirar uma pilha, trocar a pilha, acabou o pregão. Eu fiquei sem dar lance por culpa de uma pilha.
Wesley, mas a minha tecnologia aqui é toda sem fio. Então, todas as vezes que você for participar de um pregão, veja a pilha, troque a pilha, né? Verifique tudo. Coloquei ali um no break. E se a energia acabar, eu vou ser prejudicado. A administração não pode fazer nada. Então tenha ferramentas acessórias. Se eu participo de um pregão, vou ter um no break para poder segurar a minha conexão, para que não tenha um efeito que surpresa. Então eu tenho aqui, ó, equipamento de ponta, conexão de ponta e um operador preparado. Aí eu tenho o quê? E é claro que eu tenho chances em um pregão. Ficou claro para vocês? Dá para ter uma ideia do que esse laboratório para que vocês operacionalizem um pregão eletrônico com segurança. Quais são os principais portais, né? Vamos falar um pouco sobre eles. Eu tenho alguns com cadastro gratuito, outros que cobram cadastro anualmente, né? Mas hoje, se eu olhar assim, quais são os principais? Eu tenho o BEC, Bolsa Eletrônica de Compra de São Paulo. Eu tenho o Banco do Brasil, que é o E-Licitações, o Licitações E. O Petronet, da Petrobras. O Compras Governamentais, o antigo Comprasnet, né, muito conhecido. O Portal de Compras de Sergipe. O Portal de Compras de Minas Gerais. Eu tenho N portais de compras. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar alguns portais para vocês, para que vocês tenham conhecimento da gama, da quantidade de portais que eu tenho, né? Para que eu comece a entender onde eu vou participar de licitação, como eu devo participar de licitação. Seria impossível um curso prático de pregão eletrônico, porque eu teria que ter ferramentas para cada um portal desse. E esses portais não disponibilizam ferramentas de treinamento, salvo um que eu vou ensinar a vocês. Os demais não disponibilizam ferramentas de treinamento. Eles entendem que vocês interagem com o site, que é muito fácil. Então não tem por que tem que ter um treinamento, né? Vocês têm que praticar no dia a dia para ganhar confiança. Então vamos lá. Portais de compras. Quais as ressalvas que eu faço para vocês? Sempre faça o cadastro no portal eletrônico de seu interesse. Peguei um edital, é do Banco do Brasil? Eu tenho um cadastro no Banco do Brasil? Não. Então eu tenho que fazer o meu cadastro. É um edital do governo federal. Eu tenho um cadastro no Compras Governamentais? Eu tenho o SICAF? Não. Eu tenho que fazer o meu cadastro. Ok? Então, de posse de um cadastro, sempre eu tenho que verificar meu login e senha e guardar ele em local seguro. Meu login e senha não pode ficar por aí. Ele é a minha segurança de acesso ao portal. Fazer sempre o download do manual daquele portal. Eu tenho que entender aquele portal, ler o manual, entender todas as ferramentas que tem disponíveis ali para que você possa utilizar. Navegue no portal antes da licitação. Vamos nos familiarizar com o portal, entender como ele funciona. Cadastre sua proposta com pelo menos um dia de antecedência de licitação. Proposta em cima da hora pode ser um problema. Imagina, eu tenho uma licitação agora às 15 horas, faltam 15 minutos. Eu entro aqui, a minha internet está fora de conexão. Como que eu vou cadastrar essa proposta? Essas falhas, elas não contam ao seu favor, elas contam contra você. A responsabilidade da conexão entre você e o servidor é sua, não da administração pública. Atenção a anexos e propostas e verifique seu login e senha 1 hora antes da licitação. Sempre verificar login e senha, porque se tiver algum problema, você tem tempo hábil de resolver. De trocar uma senha, de pedir a troca de um login, de ligar no portal, de resolver o problema. Resolver problemas durante a fase cursiva de um pregão eletrônico é suicídio. Pregoeiro não atende telefone, o pessoal do portal de como talvez não te atenda a tempo e acabe o pregão e você ficou de fora. Então, um checklist básico, fazer o cadastro no portal eletrônico do seu interesse, verificar sempre seu login e senha e guardar ele em local seguro, fazer o download do manual do seu portal, navegar no portal, cadastrar a sua proposta, ficar muito atento aos anexos à proposta e verificar sempre seu login e senha novamente, 1 hora antes de começar a licitação, para que você não seja pego de surpresa.
www.listações-e.com.br, o mais conhecido portal de compras do Banco do Brasil, o Listações E. Esse portal ele compra para estado, para município, para autarquia, para fundação, para companhias. Ele compra para o Brasil todo. Isso quer dizer que os órgãos públicos cadastram a sua licitação nesse portal, disponibilizam o edital para download e todo o processo de disputa eletrônica é feito aí dentro. Motivação de intenção de recurso, admissibilidade, né? Porém, os atos são presenciais. Eu participo de um pregão eletrônico do Banco do Brasil e eu tenho que entregar minha documentação no órgão público. Se tem algum documento para se entregar, no órgão público, salvo quando é aceito os anexos, que eu vou explicar lá na frente. Então, Banco do Brasil, www.listações-e.com.br, compra não só para o Banco do Brasil, como para estado, município, autarquias, fundações, enfim, todo aquele órgão público que queira gerenciar a sua disputa, a sua sessão pública, o seu edital de pregão eletrônico num site confiável e seguro. O Banco do Brasil é um deles. Eu vou destacar o Banco do Brasil um detalhe. Ele é um dos poucos, digamos não único, que alguns estão começando a ensaiar isso, mas ele é o pioneiro em criar uma situação que vocês podem cadastrar a proposta, participar de uma licitação e ela nada mais é do que uma compra simulada. Então, indiretamente, ele criou um ambiente de treinamento para vocês. Então, todas as semanas existem no Banco do Brasil várias compras simuladas para que vocês possam cadastrar a sua proposta, participar da sessão pública, ou seja, tirar aquele gelo, aquele medo e participar de uma licitação. Só que no final ela não tem valor algum, é só para a prática de vocês, ok? Então, vocês vão acessar lá Pesquisa Avançada, né? Quando tiver na página anterior lá, Pesquisa Avançada, vão selecionar a modalidade pregão. Lá no comprador vocês vão ver uma seleção de órgão público, só que você vai localizar o compra simulada. Tem duas compras simuladas. Sempre situação acolhimento de propostas, unidade federativa todas, né? E todos os períodos. Vão colocar lá as letrinhas, né? E vão mandar pesquisar. Ele vai mostrar para vocês todas as licitações de compra simulada que estão disponíveis. Só tem uma regra. O Banco do Brasil é um site pago. Vocês, licitantes, têm que se cadastrar nele. Vão ter que ir ao Banco do Brasil, com procuração ou sócio da empresa, e pedir o acesso ao login ao listações-e.com.br. Esse acesso é feito como? Por meio de uma senha, login e senha. Custa hoje, se eu não me engano, R$ 657 o pagamento dessa taxa para o acesso anual. Então, para chegar nessa área de treinamento, você já tem que ter esse login e senha para poder praticar. Aqui eu faço passo a passo. www.listações-e.com.br, localize pesquisa avançada, modalidade tipo pregão, comprador, compra simulada, unidade federativa todas, período todos e digite os caracteres especiais. Manda buscar e você já tem ali um ambiente de treinamento do Listações E, onde vocês vão poder praticar, né, tirar suas dúvidas e estar preparados para quando o pregão for de verdade. Segundo portal que eu destaco para vocês, www.comprasgovernamentais.gov.br. Nada mais é que o antigo Comprasnet. Toda compra do governo federal é feita dentro desse portal. Então vocês têm que navegar nele. Nessa aula de hoje eu estou disponibilizando vários manuais para vocês, tá? O que eu atento é vocês sempre verificar se esse manual não sofreu uma atualização. Mas o manual está disponível, é só voltar na aula. Vocês vão ver uma série de manual prontos para download. Vocês podem fazer o download para conhecer cada sistema desse. Então, www.comprasgovernamentais.gov.br é o site, o portal de compras do governo federal. Todo o governo federal do Brasil compra por meio do Comprasnet. Tudo está aí, todas as modalidades de licitação, não só o pregão eletrônico, mas o pregão presencial, carta convite, tomada de preço, concorrência, tudo é publicado aí. Agora, claro que tem lá a área do pregão eletrônico, onde vocês vão disputar. Não é necessário pagar para acessar esse site, só é necessário fazer o cadastro no SICAF,
Sistema Integralizado de Cadastro de Fornecedores, que também vocês vão fazer por aí, né? Clicando lá em Fornecedores, acesso ao SICAF, tem toda lá o rito de cadastro no SICAF. Ok, pessoal? Seguindo, www.compras.rs.gov.br é o portal de compras do Rio Grande do Sul, que nada mais é do que um portal do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Também tem um manual disponível para vocês, é um site totalmente interativo. Boa parte do estado do Rio Grande do Sul e municípios utilizam esse gestor de compra. Então, quem trabalha com Rio Grande do Sul, dá uma atenção especial aí ao compras.rs.gov.br. Manual também disponível na aula de hoje. www.petronect.com.br. Esse é o portal de compras da Petrobras. É um dos portais mais complexos que tem para o cadastro de fornecedor. Eles são muito rigorosos, né? Eles são muito criteriosos no cadastro de fornecedores. Então, para se ter esse login e senha, existe um tempo, né? Tem muita pendência, eles geram muitas pendências. Vocês têm que ter um pouco de paciência. Mas para quem quer vender para a Petrobras, este é o caminho. Aqui tem pregões eletrônicos, disputas eletrônicas, convites eletrônicos. Todo o sistema de compra eletrônica da Petrobras está dentro desse portal. Então vale muito a pena aí vocês conhecer. Manual também disponível na aula de hoje. O Petronet também, ele tem uma área de treinamento, tá, pessoal? Visitei ela alguma vez, mas ele ensina todo o passo a passo de cadastro, de participação, pregão, leilão. Tudo isso vocês conseguem dentro do site, desde que vocês já sejam possuidores de login e senha para entrar em determinadas áreas aí. www.compras.df.gov.br. Esse é o portal de compras do governo do Distrito Federal. Então, aqui, toda a compra do território do Distrito Federal, que lá não é o estado, está nesse portal. Então, vocês vão entrar no www.compras.df.gov.br, manual também disponível nessa aula. Outro portal muito importante é o BEC, Bolsa Eletrônica de Compra do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo compra tudo pelo BEC. É um dos sites mais rigorosos que tem, um site muito aprimorado em tecnologia, um site de grande monitoramento, índice de fraude zero. BEC, compras governamentais, Banco do Brasil são sites muito confiáveis, ok? Então www.bec.sp.gov.br, manual também disponível aqui. O estado de São Paulo ele compra pelo BEC. Uma boa parte dos municípios de São Paulo compra pelo BEC. Então, muito atentos ao BEC. Ele movimenta muito dinheiro em licitação pública. comprasnet.ba.gov.br, portal de compras da Bahia, tá? Esse não tem manual. O site é totalmente interativo, eles entendem que é muito fácil, não disponibilizam manual dele, tá? Mas vocês podem conhecer lá www.comprasnet.ba.gov.br e conhecer o portal de compra do estado da Bahia. www.compras.es.gov.br, mais conhecido como SEGE, o portal de compras governamentais do governo do Espírito Santo. O manual está disponível, é um portal simples, né? Ele é muito simples, muito seguro. O governo do Estado do Espírito Santo ele compra nesse portal e compra também no Banco do Brasil. Nós temos uma divisão no Estado do Espírito Santo. Uma boa parte compra aqui do Estado, outra boa parte compra do Banco do Brasil. Muitos municípios do Estado do Espírito Santo compram pelo Banco do Brasil. Então, ficar muito atento, que nem todas as licitações do governo do Estado do Espírito Santo estão dentro desse portal de compras, ok? compras.minasgerais.gov.br. Esse é o maior portal de compras do governo do Estado de Minas Gerais. Manual também disponível na aula de hoje. As compras públicas do governo está aqui. O que mais me chama a atenção nesse portal é que vocês têm que fazer um cadastro e o pessoal do cadastro de lá, ele é muito eficiente. Eles te ligam para avisar que chegou o seu SEDEX ou a documentação. Se tem alguma pendência, eles te ligam. Ou seja, eles buscam exaustivamente licitantes. Então vale muito a pena, independente do local que vocês estejam no Brasil, ter um cadastro no portal de compra de Minas Gerais. Quando tem editais de compra no teu ramo de atividade, seja de produto, seja de serviço, eles te convidam, eles te mandam minuta de edital. Em suma, é um portal muito bacana de trabalhar.
pessoas muito eficientes dentro desse portal. O www.compras.pe.gov.br, Governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco também tem uma divisão, uma boa parte compra dentro desse portal, outra parte compra dentro do Banco do Brasil, no Licitações Z, tá? Esse também não tem manual, vocês têm que analisar todo o site, mas é um site bem tranquilo, nada muito complexo. www.portaldecompras.sc.gov.br, Governo do Estado de Santa Catarina. O manual dele está disponível, um site bem simples, bem limpo, bem interativo. Eu achei ele seguro, já participei de uma licitação, então vale a pena conhecer. Então, estão vendo? Governo do Estado de Santa Catarina. Até aqui, pessoal, já viram a quantidade de portais que eu apresentei para vocês? Mas parem só um pouquinho. Os principais portais de compra hoje, que movimentam muito dinheiro, é o Compras Governamentais, nós já vimos lá atrás, o governo federal, o Banco do Brasil, que licita para o Brasil todo, e o BEC de São Paulo. Esses são os maiores, tá? Em seguida viria Minas Gerais, aí, que compra muito, e os demais. Vocês não são obrigados a ter cadastro em todos os sites. Vocês vão se cadastrar neles à medida que tiverem necessidade de participação. Senão vocês vão deixar de trabalhar para fazer cadastro. Tudo indica que em breve nós teremos 27 portais no Brasil, mais o Distrito Federal. Olha a quantidade de portal. Então não é necessário esse plano de cadastro. Eu estou só apresentando para que vocês não fiquem fechados só no Banco do Brasil e no Compras Governamentais, são os mais conhecidos. Existem outros portais de disputa. O licitações.caixa.gov.br também é um portal de compra da Caixa Econômica principalmente, e ela também abre isso aí a prefeituras, entidades que faz muita compra. O manual também está disponível, vale a pena conhecer. Particularmente eu não sou muito fã desse portal, eu acho ele um pouco complexo. Na realidade eu acho que ele não se aprimorou, né? Precisa de evoluir. Mas é um site que é utilizado por alguns órgãos públicos, principalmente a Caixa Econômica Federal, tá? Estejam aí prontos a participar de licitações nele. Então vejam, eu apresentei para vocês vários portais. Se eu fosse falar de cada um dentro da tua intimidade, da sua singularidade, ficaríamos aqui horas e horas falando de um portal, onde a minha fala não contribuiria muito para vocês, até porque vocês têm que se familiarizar, vocês têm que conhecer o portal, têm que baixar o manual, têm que analisar, têm que cadastrar uma proposta, ou seja, vocês têm que lidar com as objeções do portal para poder amanhã não ter dúvida contra ele. Por mais experiente que eu seja, né, às vezes eu tenho dificuldade. Basta que um Java esteja desatualizado para nossas dificuldades começar. Basta que um programador utilize uma ferramenta nova para que nós precisamos baixar, atualizar o nosso computador. Dificuldade sempre tem, mas eu tenho que vivenciar ela. E eu só vou vivenciar essa dificuldade se eu participar de uma licitação. Não é porque um pregão eletrônico que não vai ter um pregoeiro, que não vai ter membro de equipe de apoio. É um pregão eletrônico, ele tem um pregoeiro, ele tem no mínimo 2 membros de equipe de apoio para fiscalizar os atos do pregoeiro e também dos licitantes. E num pregão eletrônico eu abro um pregão eletrônico com um licitante, como com 20, 30 ou com 6, como eu estou programando para vocês. Então, pregão eletrônico tem um pregoeiro, 2 membros de equipe de apoio e a quantidade de licitantes que estiver presente, independente do número. Pode ser no mínimo 1 e o máximo não é definido. Já participei de pregões eletrônicos com somente eu participando, somente eu ofertando, e já participei de pregões eletrônicos com 30, 40 empresas. Depende muito do ramo de atividade, do objeto, do que está sendo licitado. O rito do pregão eletrônico é muito parecido com o pregão presencial que nós estudamos na aula passada. Existe uma proposta comercial eletrônica, aqui você cadastra, sabendo você que se você ganhar aquela proposta eletrônica com o último preço que você forneceu, ela vai virar uma proposta escrita, que provavelmente você é convidado a entregar lá no órgão público junto com seus documentos de habilitação, e existe um documento de habilitação, que ele não é entregue ao pregoeiro, porque ele fica em seu poder. Você só entrega os seus documentos de habilitação
quando convocado pelo pregoeiro, ou seja, desde que você se torne arrematante. Então existe o credenciamento, mesmo na forma eletrônica, existe o cadastramento da proposta de vocês, a abertura das propostas, a classificação das propostas eletrônicas, vai existir uma disputa eletrônica no pregão presencial, essa disputa é presencial, existe um tempo randômico, nós vamos conhecer daqui a pouco, um tempo aleatório, e existe a fase de habilitação. Depois disso, adjudicação e homologação. Então, o rito, ele segue o mesmo padrão do pregão presencial. É isso que nós vamos dar uma trabalhada agora. Cadastramento. Poderá participar do pregão eletrônico qualquer fornecedor de qualquer parte do Brasil, desde que faça o devido cadastramento de sua proposta comercial. Então, um exemplo, eu coloquei ali, data da licitação dia 31 de janeiro de 2017, às 10 horas. Abertura eletrônica dia 31 de janeiro de 2017 às 10 horas e início da disputa dia 31 de janeiro de 2017 às 14 horas. Então eu tenho um início de cadastro de proposta no dia 16 de janeiro às 9 horas e um término de cadastro de proposta dia 31 de janeiro de 2017. Então vamos lá. Se eu peguei um edital de licitação e ele tem essas informações, primeiro passo, eu tenho cadastro nesse portal? Vamos dizer que fosse um Banco do Brasil, o www.licitações.com.br. Não, eu não tenho. Então eu tenho que me dirigir a uma agência do Banco do Brasil e buscar as informações para que eu possa ter login e senha. Lá provavelmente uma pessoa vai me informar que eu tenho que pagar uma taxa, trazer cópia do contrato social, do CNPJ e apresentar o edital que eu vou disputar. É gerado um login e senha, eu faço o pagamento da taxa e é liberado. Pronto. Então eu já posso entrar no sistema, acessar aquela licitação e proceder com o cadastro da proposta. Vejam, se o edital foi publicado, vamos dizer, dia 15 de janeiro, eu teria quase 15 dias para fazer isso. Então não posso deixar para cima da hora. Atente-se que, olha só, a data da licitação é dia 31 de janeiro de 2017 às 10 horas. A abertura eletrônica das propostas é às 10 horas e 1 segundo. O início da disputa é às 14 horas. Então veja que a comissão se organizou para abrir as propostas de 10 a meio-dia e classificar aqueles que vão para a fase classificatória de lance às 14 horas. Ok? Ficou claro isso para vocês? Uma outra dica que eu dou para vocês, atentes para o horário de verão, fuso horário. Manaus tem horário diferente de Brasília, né? Então, veja onde o Brasil tem diferença de fuso horário, o horário de verão quando muda, para que vocês não fiquem fora de uma licitação por se confundir com o horário. Isso não é motivo para entrar com recurso. Sigilo de documentos. O que mais se pede no pregão eletrônico é o sigilo dos documentos. Nada pode identificar o concorrente. O nome da sua empresa, CNPJ, endereço, tudo isso tem que estar bem trabalhado. Quando eu preencho uma proposta eletrônica, isso é muito claro, porque o próprio preenchimento dela não pede nenhum dado meu. Esses dados eles estão lá dentro do meu cadastro. Só vão ser conhecedores da empresa quando acabar a disputa que aparece o licitante vencedor. Então, a apresentação de anexo de proposta é permitido o envio de apenas um arquivo, com as extensões .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .txt, .gif, .jpeg e .png, entre outros que eles aceitam, porém sem identificação do licitante. De acordo com a regulamentação vigente, a inclusão de qualquer elemento que permita a identificação do licitante possibilitará a desclassificação da proposta, impedida a continuidade de sua participação na negociação do item, porque ele se identificou. E no pregão eletrônico vocês vão ver que lá não aparece empresa Delta, empresa J, empresa Joãozinho. Lá aparece licitante 1, licitante 2, licitante 3, licitante 4, licitante A, licitante B, né? Vocês não têm nome, até para que não tenha formação de conluio. Ninguém sabe quem está dando o lance. Então vocês só vão conhecer quem ganha ao final, quando acabar a sessão, que vai aparecer o nome daquela pessoa, o CNPJ dela, ok? Antes de enviar o arquivo, certifique que todos os campos que possam identificar o licitante estejam em branco. Então, pessoal, eu não posso ter nenhuma identificação naquele arquivo. E aí vem uma dica minha aí, vamos dizer aí um gatilho, né? Para que vocês não sejam desclassificados na próxima tela. Nós, 99%, trabalhamos com Office, seja Word, PowerPoint, Excel, né? Então, o que eu peço a vocês? Abram o documento de vocês lá, que seja no PowerPoint, no Excel, no Word, né? Salve o arquivo. Vai lá no menu Arquivo, clique na opção Informações, clique em Verificando Problemas, depois clique em Inspecionar Documento.
Na opção Propriedades, Documento e Informações Pessoais, clique no botão Remover Tudo. Quando for Excel, na opção de dados XML personalizado, clique também no botão Remover Tudo. Na opção Cabeçalho, Rodapés e Marca d'Água, clique no botão Remover Tudo. Clique no botão Fechar. No menu Arquivo, clique agora em Informações. Clique no botão Propriedades, em seguida na opção Propriedades Avançadas. Selecione a guia Resumo e apague as informações de todos os campos se houver. Clique no botão OK e salve o documento. Ponto. Não aparece autoria, não aparece nada. Você limpou o documento. Aquele documento vai estar em anexo, linkado a seu cadastro. Então, só vão saber a quem pertence aquele documento no momento de abrir ali o ganhador. O pregoeiro pode até abrir anexos, o licitante pode até ver anexos, mas não vão conseguir ver quem é o licitante, porque não tem marca d'água, não tem cabeçalho, não tem qualquer informação que identifique a sua empresa. Se isso acontecer, vocês vão ser desclassificados. Credenciamento. O credenciamento do pregão eletrônico, pessoal, ele dá-se-á pelo login e senha. Então, o credenciamento do pregão eletrônico é realizado com a digitação do login e senha, respondendo à empresa por todos os atos cometidos com a sua utilização, conforme decreto 5.450/2005, artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 6º. Então, digito meu login, digito minha senha, no Comprasnet vou lá, fornecedor, login e senha, e eu estou credenciado. Parágrafo 6º diz que o credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão, de forma eletrônica. Então, a partir do momento que vocês logaram, vocês respondem por qualquer falha, né? Seja falha técnica, seja um comportamento inidôneo, mas vocês vão responder por tudo, ok? Abertura das propostas. Na data e horário estabelecidos no edital de licitação, o pregoeiro, de forma eletrônica, né, vai proceder à abertura das propostas. Então, se eu pegar a lei diz que, decreto 5.450/2005, artigo 22, a partir do horário previsto no edital, que é o ato convocatório, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 2º, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Então, aí fechou a parte de abertura. Ele vai analisar, vai classificar e desclassificar. Wesley, um pregoeiro pode desclassificar minha proposta na abertura dela? Sim, ele pode abrir a sua proposta e verificar ela perante o edital. Se a sua proposta não atende o edital, é dever dele já desclassificar vocês. Em pregões mais técnicos, é comum o pregoeiro abrir a sessão e suspender ela para que a parte técnica analise as propostas. Posteriormente, ele volta para a fase de lance somente com as propostas classificadas. Isso acontece no pregão presencial, como acontece no pregão eletrônico. Se a proposta for desclassificada pelo pregoeiro, o licitante desclassificado não participa das demais fases de pregão, ou seja, disputa de preço, né? Claro que documentação, adjudicação e homologação. Ele simplesmente é desclassificado. Fase de lance. Após a classificação das propostas, o pregoeiro inicia a fase de lance. O sistema eletrônico informará em tempo real qual é o menor lance registrado até o momento, sem identificar o seu autor. E na tela de cada um dos licitantes participantes, informará também o seu último lance registrado para que os mesmos motivem seus lances simultaneamente. Nesse tempo, o pregoeiro por chat motiva os licitantes a baixar preço. Então, atenção à oferta de lance. Vocês têm lá, né, toda a responsabilidade em digitar um lance e mandar o lance. Digitar o lance e mandar um lance. Isso é muito prático, mas é muito singular. Tem pessoas calmas, tem pessoas nervosas, tem pessoas que parecem que estão morrendo naquele momento, né? Então, assim, escolham pessoas que sejam imparciais, que não entrem dentro dela aquele espírito do lance, aquela pessoa que para de pensar e fica pensando numa disputa pessoal. Isso é muito delicado no pregão eletrônico. Existe também a margem de erro, vocês não podem errar, vocês podem causar prejuízo para a empresa que vocês trabalham, ok? Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre lance. Continuando a falar sobre lance, pessoal, eu vou dar algumas dicas para vocês e peço que vocês foquem na tela agora.
Isso são técnicas que eu desenvolvi, aprendi, aprimorei, mas quando eu estou num pregão eletrônico, eu utilizo muito essas técnicas. Vamos para o primeiro exemplo. Lances par. Imagina um pregão de R$1.000. Às vezes eu dou 5 lances simultâneos. E eu faço assim, ó, 998, 996, 994, 992, 990. Para ver se alguém está me cobrindo, se alguém está me copiando. Vocês vão notar que quando você estiver dando lance par, o teu concorrente vai dar lance par. Se eu der 98, ele dá 96. Se eu der 94, ele dá 92. Se eu der 90, ele dá 88. Então, focado em como vem a sequência de lance de quem está disputando com você. Outra estratégia que eu uso é o par ímpar. Eu entro assim, ó, 1.000 é o preço inicial, 998, 995, 992, 989, 986. Eu quebro de par para ímpar, porque se a pessoa vem com par, eu já estou no ímpar na frente. Se ela vem com ímpar, ela pode bater no meu lance e voltar, porque não existe empate em pregão. Eu ganho velocidade na frente dele. Também é uma técnica que eu utilizo muito. E os lances alternados. Um exemplo, 999, 998, de repente eu desço para 950. 949, 948, aí eu desço para 920, para ver quem consegue acompanhar o funil. Porque se você pegar um pregão eletrônico presencial, ele é um funil, ele começa aqui, ó, e vem fazendo assim, ó, até chegar ao menor lance. Então eu tenho que conduzir isso aqui. Eu maior lance. Então se eu venho par, eu venho no funil. Se eu venho no alternado, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. E eu dou uma paradinha para ver se alguém me acompanha. Depois eu faço assim. É um visual que vocês têm. Então são algumas técnicas que vocês têm que elaborar dentro do ramo de atividade de vocês para poder dar lance. Outro detalhe. Curso de digitação numérica. É de graça. Tem no Google, no YouTube, tem onde vocês quiserem. Quem já trabalhou em compensação de banco sabe a importância de um curso desse. Né? Posicionamento do dedo ali no 5 e ó, quem tem curso de digitação numérica dá lance muito mais rápido do que quem fica catando o lance. Então cuidado com isso aí. Focar ali na hora do lance. Eu não posso errar. Né? Essa fase de lance ela é muito importante. Então, tirem 20, 30 minutos aí, façam um cursinho no Google. O Google tem vários sites que oferecem esse curso para vocês, baixa programa ou online, onde vocês vão ter um aprimoramento na fase de lance. Fica aí a dica para fase de lance. E aí chegou a hora do tempo randômico, né? Nesta fase, o sistema assume o gerenciamento do pregão eletrônico, o qual mesmo poderá ser encerrado a qualquer momento. Não existe vontade própria do pregoeiro no encerramento. É a garantia da imparcialidade e transparência na disputa. Isso vai de 0 a 30 minutos. Trevinho da sorte e dadinhos. Agora é 50%. Agora não tem o bom, o melhor de todos. Tem algo chamado sorte. Porque a partir do momento que o portal entra no tempo randômico aleatório, pessoal, ele pode fechar a qualquer momento. Eu posso estar aqui agora digitando meu melhor lance e o portal fechar. Mas, Wes, onde está a vantagem nisso? Não é a vantagem, é a imparcialidade. Não tem como um pregoeiro me favorecer, estar do outro lado de um telefone ajudando alguém a ganhar. Isso vai de 0 a 30 minutos. Eu já participei de pregões eletrônicos que eu perdi ele em 3 segundos. Eu já participei de pregões eletrônicos que duraram 29 minutos, 59 segundos e acabou. Isso vai de 0 a 30 minutos. Ninguém tem conhecimento dessa matemática. Ou seja, nem o pregoeiro sabe, nem o licitante sabe. Quem participa de pregão eletrônico aqui, já participou de pregão de vários itens, viu a oscilação disso aí. Eu tenho o item 1 que durou 15 minutos, o item 2 durou 1 minuto e 15 segundos, o item 3 durou 17 segundos, o item 4 demorou 29 minutos. É o sistema que sorteia um tempo e fixa. E quando o pregão eletrônico entra nessa fase randômica, aí, pessoal, a coisa complicou. Porque pode acabar a qualquer momento. Então é a hora que vocês têm que ser mais especialista. Existe sim o critério sorte. Eu tive sorte. Eu dei um lance e fechou. Eu ganhei. É um jogo bem jogado. Então eu tenho que saber me posicionar na hora do tempo randômico. Claro, pessoal, que quando se fala de lance, se fala de fraude, se fala de tentativas, né? Hoje se fala muito na utilização de robôs, softwares que dão lance automaticamente. Software que assume o lugar da pessoa humana para dar lance. Isto é crime. O TCU, por meio de seu acórdão 2601/2011, diz o seguinte,
Em plenário, relator ministro Valmir Campelo. Tendo em vista que a utilização de software de envio automático de lance, robô, em pregões eletrônicos conduzidos via portal Comprasnet, confere vantagem competitiva aos fornecedores que detêm a tecnologia em questão sobre as demais licitantes, afrontando o princípio constitucional da isonomia, deve ser assinado prazo, na hipótese, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a busca de alternativas para a implementação rápida de mecanismos inibidores de tais dispositivos. Vou falar por 3 sites que eu conheço muito: Banco do Brasil, Comprasnet e o BEC. Todos eles têm softwares internos que inibem os robôs. Robôs é um software que você vai lá e coloca assim, ó, eu quero dar lance de 1.000 a R$700, de 1 em 1 real, de 15 em 15 segundos. Esses sistemas, eles identificam o robô. O que é que eles fazem à primeira mão? Primeira mão, eles colocam lá para se preencher as letrinhas. Tem software que vai travar. Tem outros que até preenchem as letrinhas, mas isso leva tempo. Ou, quando ele identifica a presença do software, ele desconecta o seu computador. Imagina uma desconexão no momento aleatório. Isso quer dizer que você vai perder o pregão. Se vocês forem descobertos em pregão eletrônico, e eu já fiz isso, eu já analisei atas que é impossível um ser humano dar lance em milésimo de segundos. Eu fiz a denúncia, essa ata foi periciada e chegou-se à constatação que quem deu aqueles lances foi um robô, não é uma pessoa. Aquela empresa foi impedida de licitar, porque ela cometeu um crime, ela tumultuou, ela se comportou de modo inidôneo no processo de licitação pública. Então vocês têm que focar muito nisso aí. Cuidado, não utilizem isso. O que eu respondo para as empresas quando me perguntam, Wesley, eu devo utilizar um robô? O dia que se vender em lojas de informática softwares para lance, ele se tornou legal. O dia que isso só poder ser comprado de hackers, de programadores, é porque não é legal. Então não entrem nessa, é um conselho meu. Trabalhe com licitação pública dentro da legalidade para evitar problemas futuros. Lances errados. E aí? E se eu errar um lance, o que acontece? Lances apresentados e ofertados no sistema para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante participante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração ou desclassificação de sua proposta comercial. Tribunal de Contas da União, Licitações e Contratos, Orientações de Jurisprudência do TCU, página 74. Os casos reconhecidos pela jurisprudência para desclassificação de proposta somente se aplicam a erros de digitação grosseiros, que levam a proposta vencedora à prática do preço inexequível. Valor, R$ 1.250.650. Sem querer, eu digitei 125.600. Aí eu tenho um erro grosseiro. É inexequível minha proposta. Assim que acabar o pregão, tenha certeza, o pregoeiro vai me questionar quanto ao preço. Eu já tenho que dizer, informar, se ele me abrir o chat ou já pego o telefone e ligo, que eu cometi um erro humano. Eu quero a desclassificação da minha proposta. Se eu não fizer isso, essa proposta pode ser adjudicada, né? Vamos dizer que eu entreguei os documentos e olha o problema, isso vai ser comprado. Ou se eu não entregar, eu vou sofrer uma penalidade, uma multa, uma suspensão de licitar. Então se atentar muito, porque existe sim uma grande possibilidade de um erro humano no momento da digitação. Proposta aceitabilidade. Finalizada a fase de lance, nós temos um licitante vencedor. Será analisada a proposta vencedora acerca da aceitabilidade do preço final e novamente é verificado todos os preceitos de aceitabilidade, conforme o edital de licitação. Então é hora do checklist, proposta, edital de licitação. Nesta fase, o pregoeiro poderá iniciar uma nova negociação de preço com o licitante, caso o preço ofertado não seja vantajoso para a administração pública. Então parem e pensem, eu estou num pregão, ele finaliza, eu, ufa, ganhei. Só que aí o pregoeiro fala assim, olha, esse preço não é satisfatório, eu quero o melhor preço. Ele abre o campo para uma contraproposta. Ele pode fazer isso? Pode, ele está aplicando o princípio da eficiência, o princípio da economicidade. E se não eu fizer? Risco de revogação do edital, porque ele não atingiu um preço satisfatório para a administração. Se eu fizer? Negociação. Já ganhei, pessoal. Está na hora de eu segurar o pregão. Não é porque eu ganhei no preço que eu acho que ele deve comprar, que ele vai comprar.
Uma licitação só se decide na contratação. Nós ainda estamos na negociação. E o pregoeiro pode sim abrir com vocês uma margem de negociação, ok? Neste momento, o licitante é declarado arrematante. Quando o pregoeiro acata a proposta dele, declara o licitante arrematante. Se eu declarei o licitante arrematante, eu vou solicitar o envio dos documentos de habilitação. Voltando à aula, né, número 11, eu tenho que entregar ali já em loco, né? Eu já entreguei meu envelope de documentação. Aqui não. Provavelmente meus documentos estão em meu poder. Vai ter editais que eu vou escanear, mandar para o PDF, mas tem que mandar original. Vai ter editais que ele só aceita original. Normalmente a prática de mercado é que o licitante declarado arrematante vai ter 3 dias úteis para encaminhar sua documentação. Então cabe a você encaminhar sua documentação até o órgão público em 3 dias úteis. Então verificada a proposta de preço em conformidade com o edital, após o licitante ser declarado arrematante, é iniciado a análise do documento de habilitação. Decreto 5.450/2005, artigo 25. Parágrafo 2º, os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, o governo federal vai consultar o SICAF de vocês, onde tem toda a habilitação fiscal e econômico-financeira. Inclusive, quando houver necessidade de envio de anexo, deverão ser apresentados, inclusive, via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. Abro aspas, muitos órgãos públicos ainda têm fax, tá? Parágrafo 3º, os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada nos prazos estabelecidos no edital. Então, aquele prazo de 3 dias. Aí você me pergunta, por que um pregoeiro solicita documento via fax? Para que ele tenha já uma visão se você vai ser habilitado ou não. Para que ele não perca tempo. Princípio da eficiência administrativa, ok? Não é porque você entregou via fax que aquele documento tem validade jurídica, não. Você entregou via fax para uma simples conferência e que talvez ele digitalize e coloque para todos os licitantes, mas só vai valer quando você entregar aqueles documentos na comissão de pregão, ok? Então atenção aí aos prazos de envio. Decreto 5.450, artigo 25, diz ainda, para os fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades, emissor de certidões constitui meio legal de prova. Então o órgão público ele pode entrar na Receita Federal e emitir sua certidão de tributos, ele pode entrar no Estado, no município, na Caixa Econômica, onde ele faz veracidade, ele pode emitir a certidão. O artigo 14 do Decreto 5.450/2005, ele diz que para a habilitação dos licitantes será exigida exclusivamente a documentação relativa a, inciso 1, habilitação jurídica, inciso 2, qualificação técnica, inciso 3, qualificação econômico-financeira, inciso 4, regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, quando for o caso, e o cumprimento ao disposto no artigo 33 do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil e no inciso 33 do artigo 78 da Lei 8666 de 1993. Desculpa, no inciso 18. Senhores, habilitação jurídica, me reporto à Lei 866. Técnica, me reporto à Lei 866. Financeira, me reporto à Lei 866. Regularidade fiscal, Lei 866. Tudo isso aí está no artigo 27 ao 32 da Lei Geral de Licitação. Mas Wesley, nós estamos falando do Decreto 5.450? Sim, mas a Lei do Pregão, no seu artigo 9º, subdizia o pregão à Lei Geral de Licitação. Por isso os tópicos, porque a descrição da habilitação jurídica vai estar na Lei Geral de Licitação. O que seria uma habilitação jurídica? Contrato social da empresa. O que seria uma habilitação técnica? Os atestados de capacidade técnica, inscrição em CREA, inscrição em Conselho Regional, qualquer que seja a especialidade. O que seria a qualificação econômico-financeira? Balanço, certidão de falência concordata. Regularidade fiscal não precisa nem dizer, né, pessoal? Tributos federais, estaduais, municipais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certidão negativa de execuções perante ao Tribunal Superior do Trabalho, por aí vai. Então, tudo isso aí está na Lei Geral de Licitação. Nós já estudamos toda essa exigência aqui lá no módulo de documentação no nosso curso. Então, não é uma surpresa para nenhum de vocês. Importante destacar, fase especial, que na data de 26 de março de 2014, há 2 anos, foi publicada a Instrução Normativa número 1 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que incluiu o artigo 3A, a Instrução Normativa número 3, 16 de dezembro de 2011. Pelo novo artigo 3A, os órgãos da administração pública que utilizam o sistema do Comprasnet, ou seja, o www.comprasgovernamentais.gov.br, vigorará o dever de o edital estabelecer o prazo mínimo de 2 horas a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico para envio de documentação de habilitação via sistema de e-mail ou fax. Então, para se dar celeridade e constar isso, tem uma instrução normativa que diz que um pregoeiro pode solicitar que o licitante que se sagrar vencedor de um pregão eletrônico, ele tem que encaminhar digitalizado por PDF ou por fax em até 2 horas para a comissão de pregão. Então, muitos falam, mas isso não está na lei. Isso está na instrução normativa que tem a mesma validade. Então, atentem-se ao envio em 2 horas. Vamos lá, pessoal. Declarado vencedor. Depois de arrematante, o licitante é declarado vencedor. Verificados os documentos de habilitação do licitante, arrematante, o mesmo será declarado vencedor da licitação. Neste momento, é concedido aos demais licitantes, em campo próprio do sistema, de motivar sua intenção recursal. Decreto 5.450/2005, artigo 26. Declarado vencedor, quer dizer, ultrapassamos a fase de arrematante, já teve o arrematante, já se analisou a documentação dele. Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimado para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Então, pessoal, nesse momento é o momento de motivar a minha intenção de recurso. Vamos para a prática? Participei de um pregão eletrônico, teve a fase eletrônica. Foi dado 3 dias úteis para que o licitante entregue seus documentos. O licitante entregou os documentos. Provavelmente o pregoeiro no sistema vai dizer que os documentos do licitante arrematante foi entregue. Ele abre 24 horas para vistas aos interessados. Você vai ao órgão público, dá vistas aos documentos, faz suas anotações. O pregoeiro no sistema diz que dia tal ele vai declarar o licitante vencedor. Ele declara ele vencedor e abre o prazo recursal. Abriu esse prazo recursal, que isso aí oscila muito de órgão para órgão. Tem órgão público que dá 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Compras governamentais normalmente dá 24 horas. Enfim, vocês têm que estar muito focados no sistema. Ele abriu o prazo. Ele abriu a janelinha de motivação de intenção. Então você encampa o próprio sistema, você está lá com sua motivação que você já fez no Word, você dá Ctrl+C, Ctrl+V e encaminha sua motivação. Aí você abriu a porta para poder entrar com recurso contra aquele licitante que se acha vencedor da licitação. Então a atenção de vocês é acompanhar o sistema. Eu quero dar uma ênfase nisso, principalmente aqui, ó. Vamos novamente ler o artigo. Artigo 26 do Decreto 5.450/2005. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, que ela é eletrônica, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, isso quer dizer que vai abrir um campo próprio no sistema, manifestar sua intenção de recorrer quando lhe será concedido o prazo de 3 dias. Se vocês voltarem à aula número 11, vocês vão ver que o pregão presencial ele dá 3 dias úteis. O pregão eletrônico dá 3 dias. Alguns pregoeiros dão 3 dias úteis, outros dão 3 dias corridos. Para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Então vejam, eu grifei e falei 2 vezes. Abriu o campo próprio do sistema, você motiva a sua intenção de recurso. Você vai ter 3 dias para apresentar suas razões recursais. O licitante atacado e todos os outros licitantes podem contra-razoar o seu recurso, que vão ter mais 3 dias. Então começamos aí uma batalha administrativa. Viu a importância?
Wesley, eu perdi o meu prazo de recurso. Preclusão dele. Parágrafo 1º. A falta da manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer nos termos do caput, ou seja, do artigo 26, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Então, parágrafo 2º, o acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Eu vou focar isso, pessoal, mais lá no módulo de recurso. Mas olha a responsabilidade que vocês têm em acompanhar o sistema, motivar a intenção de recurso e preparar o recurso. Eu não posso perder esse time. Então eu tenho que o tempo todo monitorar o sistema. Para vocês que trabalham muito com pregão eletrônico, eu tenho que entrar no sistema 4 a 5 vezes no dia e ver se o pregoeiro deixou uma mensagem. O pregoeiro não vai ligar para vocês, não vai mandar e-mail, ele vai se comunicar a vocês pelo sistema, pelo chat, o chat público da licitação. Então, muita atenção a isso aí. Pessoal, vamos falar dessa motivação de intenção recursal. Então, vai abrir um campo no sistema. No pregão eletrônico, isso é mais fácil que no pregão presencial. Porque vocês já viram o problema, tiveram o tempo de pensar, de rascunhar, talvez o tempo de consultar um advogado ou consultor especializado da empresa de vocês e já tem o texto pronto. Então vocês vão dar Ctrl+C naquele texto e Ctrl+V no sistema. Aí vocês vão perguntar, Wesley, motivação de recurso, como é? No pregão presencial eu dei dica para vocês da motivação de intenção de recurso. Aqui seria a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu achei uma falha técnica na proposta do licitante arrematante, o licitante que foi declarado vencedor. Eu colocaria assim, ó, eu, Wesley Medeiros, representante legal da Licita News, Comércio e Serviço Limitada, motivo minha intenção recursal por não concordar com os aspectos técnicos da proposta apresentada pelo licitante declarado vencedor. Dentro do prazo legal, vou impetrar o devido recurso administrativo. Ponto, pessoal. É só isso. O que é o fato insuscetível de privilégio? A proposta técnica. Eu não vou poder falar de outra coisa, porque está aquém. Eu vou ter que falar do que eu indiquei. Outra dica. Eu, Wesley Medeiros, representante legal da Licita News, faço constar no sistema, faço constar em ata, minha motivação de intenção de recurso por não concordar com os documentos de habilitação no que tange a habilitação econômico-financeira do licitante declarado vencedor. Dentro do prazo legal, vou entrar com devido recurso administrativo. Ponto. Qual que é o ato insuscetível de privilégio? A documentação relativa à habilitação econômico-financeira. Outro exemplo. Eu, Wesley Medeiros, representante legal da Licita News, faço constar em ata que motivo minha intenção recursal por não concordar que a empresa declarada vencedora se enquadra como uma empresa de pequeno porte. Dentro do prazo legal, vou trazer as devidas comprovações que essa empresa já ultrapassou o valor total de faturamento permitido a gozar desse benefício. Ponto. Ato insuscetível de privilégio. Comprovar que aquela empresa que se declarou ME ou EPP, que teve o benefício do desempate, não poderia ter aquilo. Viu? 3 exemplos diferentes, mas eu não posso nunca dizer que eu vou entrar com recurso contra a habilitação, contra a proposta, mas eu preciso do ato insuscetível de privilégio. Nós já falamos disso em pregão presencial, nós estamos repetindo agora em pregão eletrônico e eu vou falar isso de novo lá no módulo de recurso mais à frente, ok? Seguindo. Terminados recursos, foram julgados, foram indeferidos, foram deferidos, mas enfim, entre mortos e feridos, um licitante ganhou. Vem a adjudicação. Após os procedimentos de julgamento de recursos administrativos, interpostos pelo licitante, será adjudicado a licitação ao licitante vencedor. Decreto 5.450/2005, artigo 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. Então, acompanhar no sistema a fase de adjudicação, a fase de homologação, tudo isso é muito transparente no sistema. Então, vocês estão a muito pouco espaço de ser contratados. Estão sendo adjudicados e, consequentemente, vão ser homologados.
Homologação. Após os procedimentos de adjudicação, o pregoeiro remeterá o processo à autoridade superior para fins de homologação. Numa prefeitura, a autoridade superior é o prefeito ou o ordenador de despesa. Numa secretaria, o secretário. No ministério, né, ou o ministro ou o chefe de gabinete. Após a homologação, a administração pública procederá com os trâmites de contratação. Atenção à convocação para retirada de nota de empenho ou assinatura de contrato. Então, a partir do momento que eu fui homologado, eu vou ser provavelmente chamado a assinar um contrato, retirar uma nota de empenho ou retirar uma autorização de fornecimento. Tudo isso está previsto no artigo 62 da Lei Geral de Licitação. Então, mais uma vez, atenção, acompanhar. Cheguei ao final da licitação. A licitação foi homologada. Eu vejo licitação como uma pirâmide. São 4 passos. Participei da licitação, me tornei arrematante, eu ganhei. Entreguei meus documentos de habilitação, me tornei vencedor, declarado vencedor. Um licitante não concorda, ele motiva a intenção de recurso. Ele entra com recurso. A minha proposta é desclassificada. Aquele licitante que não concordou, provavelmente ele se torna o que agora? Arrematante, ele desce um degrau. Ele entrega os documentos dele. Entregou os documentos dele, ele se torna declarado vencedor. Um outro licitante não concorda com a documentação ou com a proposta dele, motiva a intenção de recurso. O recurso é deferido, né? O recurso é recebido, é julgado a favor. Aquele licitante é o quê? Inabilitado ou desclassificado. Aquele outro licitante se torna o quê? Arrematante. Entrega-se o envelope de documentação do licitante, ele é declarado vencedor. Ninguém acha nada na documentação dele. Tudo redondinho. Adjudicado, homologado e contratado. Seguimos a pirâmide aí. Não há como errar nisso aí. Participei da licitação, sou arrematante. Meus documentos estão tudo certinho, sou declarado vencedor. Ninguém se opôs à minha documentação. Ou se opôs, foi indeferido, adjudicado. Adjudicado estou, homologado. Tudo indica que eu vou ser contratado. Mas nada impede que a licitação seja revogada a qualquer momento por interesse próprio da administração pública. Certinho? Está aí um esqueletinho, né? Estamos na aula de número 12, né? Se eu não me engano. Andamos bem, falta pouco para terminar o curso de vocês. Todo edital tem um objeto, todo edital tem informações com data e localização, todo edital tem exigência de proposta, todo edital tem exigência de habilitação, critério de julgamento sempre objetivos, tem as sanções e as disposições gerais. Estamos diante de um edital de pregão eletrônico. Eu vou colocar um edital de pregão eletrônico lá nessa aula, para que vocês peguem, dêem uma olhada no que é um edital de pregão eletrônico. Aleatório, tá, pessoal? Vou colocar um edital lá só para que vocês tenham conhecimento disso. Seguindo. Fase externa, publicidade, prazo mínimo 8 dias úteis. Então, pregão eletrônico, decreto 5.450/2005, artigo 17, 1, 2 e 3, parágrafo 4, vai tratar da publicidade. Então, tem que ser publicado no Diário Oficial, seja da União, do Estado ou do município, o resumo do edital. E-mail eletrônico, ou seja, no portal da prefeitura, do estado, ou no Licitações ou no Comprasnet, resumo do edital, e o mês tem que estar disponível para download. Em um jornal, resumo do edital. Então tem os meios de publicação e os seus valores. Vocês vão dar uma pesquisada lá no decreto 5.450/2005, artigo 17, inciso 1, 2, 3, parágrafo 4. Vocês vão ver que tem diferença dos valores do pregão eletrônico para o pregão presencial, ok? Iniciada a sessão pública. Declaração de conformidade com o edital. Ela é realizada no momento do cadastramento da proposta, vocês vão marcar um X, conforme login e senha de vocês. Entrega da proposta. Ela é realizada por meio de sistema. Então vocês cadastram o sistema e no máximo encaminham anexos ao sistema, conforme login e senha de vocês. A abertura das propostas, a abertura dela é eletrônica, para todo mundo ver, os licitantes, a sociedade e o pregoeiro, conforme login e senha também. Tudo por login e senha. Sessão pública, os LANs. Ela é via sistema. Os LANs são livres. Vocês ofertam LANs sucessivos à vontade de vocês. Não precisa o pregoeiro perguntar listante A, listante B, listante C. Vocês vão dando LANs aleatórios. Julgamento da proposta vencedora, sempre com menor preço. Disputa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Lembra que eu falei? No pregão eletrônico, se eu não dou conta de cobrir o primeiro, eu quero cobrir o segundo. Se eu não dou conta de cobrir o segundo, eu quero cobrir o terceiro. É diferente do pregão presencial que eu só cubro o primeiro. Análise do documento de habilitação, via sistema ou envio pelo correio.
O edital vai dizer essas normas. Como que eu entrego meus documentos? Julgamento sempre em conformidade com o edital de licitação. Então, é o momento que pode ter um encontro presencial de vocês, que é a entrega dos documentos de habilitação. Sessão pública. Declaração de vencedor. Abre-se a motivação de recurso em campo próprio do sistema. Está lá no decreto 5.450/2005, artigo 26 e 27. Feita no sistema, motivada e escrita. Recurso e contra-razão. Abre-se os 3 dias. 3 dias podem ser dados como úteis ou não. Entregue no sistema ou protocolado. Se é Comprasnet, é via sistema. Se é um outro sistema, vocês têm que protocolar direto no protocolo do órgão público. Aí vem a adjudicação, após o julgamento dos recursos, e encaminha-se a autoridade superior para o quê? Proceder com homologação, cumprindo o artigo 26 e 27. Artigo 27. Homologação, a autoridade superior é que faz, convoca o adjudicatário, que é o licitante. É elaborado o contrato, formalizado o contrato, publica-se os atos do contrato, final do fluxo, checklist do processo e encaminhamento para o gestor do contrato. Artigo 27, decreto 5.450/2005. Simples assim. Não tem um grande mistério. Vocês podem ver que muito do que eu falei aqui vocês aprenderam em pregão presencial, com um pequeno upgrade para o módulo eletrônico. Nada mais que isso. Objetivos da nossa aula número 12. Conceituar pregão eletrônico, definir o pregão eletrônico e suas fases, os atos de publicidade, a motivação de intenção de recurso e o fluxograma do pregão eletrônico. Esse foi meu maior objetivo. Aula número 12 tem arquivos extras, diversos manuais e um edital de pregão eletrônico que eu estou colocando lá para vocês. É só entrar e baixar, ou quem já baixou, parabéns, né? Quem não baixou agora já viu a importância de ter esses manuais, tá? Os manuais que estão lá são dos sites que eu coloquei ali, tá, pessoal? Mas existem outros sites também aí de pregão eletrônico. Dei sempre uma olhadinha. Não se preocupe em caçar esses sites, esses portais. A partir do momento que você pega o edital, ele tem um endereço do local que vai ser realizada a licitação. Se é um pregão presencial, o endereço presencial. Se é um pregão eletrônico, o que eles chamam de sítio oficial de realização do pregão eletrônico. Fechou? Bem tranquilo? Dou como um ok essa aula de número 12. Finalização da aula número 12. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar a mesma coisa, né? Ela acaba agora. Acessem o chat, acessem o fórum, façam a avaliação de vocês, tirem no mínimo 7 para nos encontrarmos na aula de número 13. Né? Sempre eu vou ter que escrever isso, faz parte aí, né, da nossa organização, da parte pedagógica. Eu vejo que alunos de EAD não são muito fãs de chat, vocês só deixam lá uma pergunta mesmo quando estão suplicando, vocês gostam de mandar muito e-mail e eu respondo a todos. O fórum está lá também, vou tentar criar algum tópico para ver se eu abro uma discussão com vocês, mas deixo vocês bem à vontade se quiserem responder ou não, ok? Nos encontramos em breve, vamos para a nossa finalização da aula de hoje. É bem legal a finalização de hoje, olha só. Reflexão. O homem, no topo da organização, precisa fazer pessoalmente coisas que os outros odeiam fazer. Ponto. Não é necessário mais do que uma vez. E aí está a melhor maneira de estabelecer uma liderança. Quem fala isso nada mais é que o fundador e presidente da Honda. Eu só preciso fazer uma vez para mostrar para todos que todos são capazes de fazer, inclusive eu que estou na liderança. Se eu como presidente faço aquilo, eles também vão fazer. O monge executivo, liderar para servir. Essa é a essência da coisa. Nos encontramos na aula de número 13. Um forte abraço a vocês. Logo, logo estaremos juntos de novo. Bye, bye.